Você acha que o humor deve ser totalmente liberado somente por ter os preceitos da diversão, do entretenimento? Ou você acha que mesmo sendo humor, é importante que tenhamos alguns cuidados importantes em relação especificamente aos grupos minoritários? Olha, no nosso vídeo de hoje, eu quero te contar basicamente como nós devemos tratar essa questão do humor numa redação, qual seria o caminho mais seguro, qual seria o caminho mais interessante e como você poderia organizar no seu texto seus argumentos, seus repertórios socioculturais e as suas propostas de intervenção. Então, meus queridos, fiquem de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema: o humor deve ter limites no Brasil? Bom, a respeito deste tema, pensando na sua redação, e aí é muito interessante porque na vida você pode ter o posicionamento que você quiser, mas eu entendo que para o seu texto, o caminho mais prudente é que você defenda que nós precisamos sim de ter limites para o humor. A sua tese deve ser a de que é necessário que tenhamos limites para o humor, principalmente porque no Enem, nós temos a necessidade de garantir que você não está ferindo direitos humanos. Se você for defender o humor completamente sem limite, é possível que em algum momento você acabe ferindo direitos humanos, que é uma coisa que nós não queremos, é um risco que não é válido para nós. Tranquilo, meus queridos? Então, beleza. Colocamos a ideia de que o humor deve de fato ter limites. E aí a gente precisa de defender, de desenvolver de alguma maneira essa ideia. Vamos levantar então alguns argumentos importantes para essa discussão. O primeiro argumento que a gente pode colocar é que muitas vezes o discurso de ódio pode aparecer por meio do humor. Muitas vezes as pessoas vão aproveitar do fato de chamar algo de uma piada para ofender determinados grupos sociais. E isso pode ser visto como um grande problema. Isso pode ser visto como uma situação extremamente desafiadora. Se você está usando o humor para ofender um determinado grupo social, nós não podemos deixar que essa ofensa aconteça. Alguns vão se garantir e vão se colocar como defensores, e você pode discutir no seu texto como sua argumentação também. Alguns vão se colocar como defensores da liberdade de expressão. E é muito importante que você deixe claro no seu texto: olha, todo mundo tem direito à liberdade de expressão, sim. Mas se você, por um acaso, acaba ferindo um outro indivíduo, você deve ser punido. Você deve, inclusive, ser punido de acordo com a lei vigente se você estiver ferindo outras pessoas, mesmo que seja por meio do humor. É uma discussão muito interessante, muito problemática para nós, mas a liberdade de expressão ela não deve ter limites. Porém, se houver algum tipo de exagero, essa pessoa ela deve ser punida de acordo com o que a lei permite, de acordo com o que a lei oferece. Uma outra questão que você pode comentar, e aí você pode trazer já como repertórios socioculturais, você pode comentar, por exemplo, dos episódios envolvendo o Léo Lins, humorista muito famoso, que já passou por situações de acusação de racismo, homofobia. Você pode comentar sobre o próprio Rafinha Bastos, que teve um episódio muito polêmico com a Vanessa Camargo há alguns anos. Eu lembro muito bem do episódio, inclusive, foi na época do extinto CQC, que eles apresentaram uma foto da Vanessa Camargo grávida. E aí ele falou assim, abre aspas, comeria ela e a criança, fecha aspas. E aí na época o pessoal falou assim, que isso, Rafinha Bastos, como é que você fala uma coisa dessa e tudo mais? Ele falou, não, mas é só brincadeira, eu tô só fazendo humor, eu tô só brincando. Será que a gente não pode brincar mais? Essa é uma discussão muito recorrente. Falando em não poder brincar, tem um vídeo aqui no YouTube que eu recomendo pra vocês. Um vídeo do Porta dos Fundos que chama O Mundo Tá Chato.
Esse vídeo é muito interessante para que a gente possa refletir sobre os possíveis limites, se é que deve ter, se é que é necessário que se tenha limites relacionados à questão do humor. Esse vídeo, O Mundo Tá Chato, ele mostra um personagem que é completamente sem noção, que é um indivíduo que literalmente não quer colocar nenhum tipo de limite na fala, ele quer falar o que ele quer, o que ele deseja, não importa se ele está sendo racista, se ele está sendo homofóbico e tudo mais. A gente pode embasar um pouco nesse vídeo para problematizar a postura de muitos humoristas que querem a todo custo essa liberdade. Você pode usar também na sua argumentação questões relacionadas ao racismo, homofobia, bullying. Todas essas questões podem aparecer de maneira camuflada dentro do humor. Se você faz piadas envolvendo pessoas negras e essas pessoas se sentem ofendidas, isso deve ser considerado algo criminoso, já que nós temos, por exemplo, uma lei contra o racismo. Se você faz alguma piada relacionada, por exemplo, a pessoas homossexuais, você deve ser punido. Por quê? Porque nós já temos uma lei relacionada à homofobia. Se você aproveita do humor para cometer bullying, você também deve ser punido. Por quê? Nós já temos também a lei anti-bullying no Brasil. E você pode, inclusive, trazer como repertório esse conhecimento. A lei anti-bullying, a lei contra o racismo, a lei contra a homofobia. Citar, detalhar e mostrar que nós temos essas leis no Brasil é uma maneira que a gente tem de apresentar também repertório sociocultural nesse tema tão importante e tão interessante para nós. Você pode colocar como repertório também o próprio artigo 5º da Constituição. E aí você deixa claro que a liberdade de expressão ela está presente na Constituição no artigo 5º, mas que muitas vezes esse artigo não é respeitado pelas pessoas que acabam se aproveitando, pelas pessoas que acabam se excedendo dessa liberdade de expressão, ofendendo grupos minoritários. E ficaria excelente. Agora, vamos pensar em algumas possibilidades então para colocarmos algumas propostinhas de intervenção. Já que temos tese, temos argumentos, temos repertórios socioculturais, vamos às nossas suculentas propostas de intervenção. Uma primeira proposta válida seria uma proposta do próprio governo federal, que seria basicamente a oferta de propagandas que discutam sobre o limite entre o humor e o discurso de ódio. Propagandas que façam com que a população possa refletir em relação a esses possíveis excessos no caminho entre o humor e o discurso de ódio, para que possamos ter de fato uma reflexão a esse respeito, algo que é fundamental. Uma segunda proposta, que também seria do governo federal, seria que tivéssemos a criação de mecanismos de denúncia para essas situações de discurso de ódio camuflado de humor. Que tenhamos, por exemplo, telefones para denunciar, que tenhamos sites, aplicativos, formas de denunciar esse tipo de situação que nós sabemos que é extremamente desagradável, principalmente para os grupos minoritários. E ficaria uma proposta de intervenção excelente. Por último, podemos colocar uma proposta de intervenção do próprio Ministério da Justiça, que seria basicamente a devida aplicação das leis que envolvem, por exemplo, a homofobia, o racismo e o bullying, nos casos em que ele aparece camuflado no humor, que essas pessoas possam ser punidas de maneira exemplar para que essa situação não volte a acontecer. Você pode colocar isso no seu texto e ficaria espetacular como proposta de intervenção também. E você, agora cá entre nós, esquece a redação. Você é a favor ou contra o humor sem limites, hein? Eu confesso que a minha posição sincera é de que o humor realmente deveria ter limites, porque alguns grupos sociais acabam se sentindo ofendidos. O que você acha a respeito dessa questão? Manda pra mim aí nos comentários. Não se esqueça também de clicar no sininho para notificações, inscreva-se no nosso canal e se você quiser sugerir algum tema, é só mandar para nós. Me adicione também no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!